Fala galera, beleza? Segundou, estamos aqui, 19 horas em ponto. Este que é o seu podcast, o nosso podcast. Fala, Gui, tudo bem? Tá bom? E a gente está aqui mais uma vez para bater um papo muito legal com você, com quem está aqui, que é um convidado muito especial. Então já vai sentando o dedo no like aí, compartilha com todo mundo. Lembra de correr lá no Instagram, no _ar_podcast. E lembrando que além da rede social, que é muito legal você estar lá, porque tem sorteios, tem ativações com marcas, né, parceiras, Piticas, Paninis, levamos uma galera para assistir o final de Attack on Titan no cinema. Então todas as promoções, as ações a gente faz geralmente pelo Instagram, corre para seguir a gente lá. Mas é importante lembrar também que o No Ar Podcast, assim como o Bora Que Bora, o Entre Amigos e todos os programas que são feitos aqui neste canal, o canal da do Brasil Central de Dublagem, estão disponíveis também lá no Spotify. Então se você estiver no trânsito, estiver dirigindo, não conseguir dar atenção à tela, mas quiser ouvir esse papo, você pode dar um play. Beleza? E é isso, hein? Estamos no ar. E é isso aí, olha só, hoje, segunda-feira, nós temos, sabe o que, Brunão? Sim. Um papo titânico. Verdade. Teve uma pessoa agora aqui, não vou falar quem, que estava stalkeando ali o nosso convidado. Ai, deixa eu tirar a foto. Stalkeando não, tietando, né? Agora. E aí ela vira pra mim e diz assim, Bruno, não fica com ciúme não. Falei, cara, ciúme nenhum. Reconheço o talento, é um cara que eu tenho maior carinho, maior apreço pelo trabalho dele, eu sei que ele é bom mesmo. Só que assim, ele faz o Titã, aquele que você conhece, o blindado. Cara, eu faço só o Levi no Attack on Titan, tá tudo certo, não tem disputa. Senhoras e senhores, Dlaigeles Silva. Bem-vindo, mano, legal ter você aqui. Eu tá bom? agradeço pelo convite aí, fiquei muito feliz com o convite de vocês. A gente que agradece Obrigado. aí você ter aceitado, ter podido estar aqui com a gente hoje, bater um papo. Como é que a gente começa esse papo com o Dlaigeles? Rapaz, o Dlaigeles é um cara meio tímido, você sabe, Mas né? você sabe, então eu A queria... gente precisa provocar ele. Cara, eu queria começar esse papo. Dlaigeles, conta aí pra galera de onde que vem esse seu nome tão pitoresco. Rapaz, que pergunta. A minha mãe, ela era professora, né? Porque, na verdade, agora já não é mais professora. Trabalhou durante 40 anos, ensino primário, ginásio e tal. Aí um dia ela tava fazendo palavras cruzadas. A história é melhor, eu conheço a história. E ela era professora, assim, deu aula de matemática e outros tipos de matérias, ciências também, mas especificamente português. E o que acontecia? Quando ela pegava uma chamada e ela via de um ano para o outro, ou no mesmo ano, repetição de nome, ela falou, eu acho que eu vou criar um nome que não tenha repetição, né? E aí, partindo do pressuposto de que o encontro consonantal DL não existe, pelo menos na língua portuguesa, pode até ter em outro idioma, mas... Sim, mas não é uma coisa comum. Não é né? comum. Aí ela falou, a partir disso, vou criar o nome. Letra por letra, ela foi juntando. E aí... Rapaz. Mas eu sou a quarta experiência, né? Porque ele tem irmãos. Eu só não consegui decorar até hoje o nome dos seus irmãos. É Dleiviton com DL. DL também. DL também. O Dlaivson, Dleisander e Dlaigeles, que sou eu. Você é o caçula? Né? É. Era engraçado porque, assim, quando eu era mais novo, eu falava com os amigos assim, se você encontrar alguém na rua, independente quem seja, Se começou tiver com DL no nome, é meu irmão, pode falar com ele. E eu não falava isso pros meus irmãos, falava de brincadeira com os colegas, né? Aí eu trabalhei numa empresa lá em Minas, que é a CEMIG, Companhia de Energia. Tava lá um dia lá numa recepção final, assim, tipo, equipes de várias unidades fazendo, tipo, uma confraternização. Aí eu tô aqui conversando com alguém, eu senti que alguém tava olhando pra mim aqui, né? Aí eu olhei assim, o cara tava fixo, porque eu tava com um crachá, com o meu nome, né? Ele em estado de choque assim, eu falei, caramba, o cara deve ter impressionado com o meu nome. Aí eu falei, opa, beleza? Aí ele perguntou, você é dublador? Você é irmão do Dlaivson? Eu falei, sou. Eu trabalhei com seu irmão, não sei o que, ele falou comigo que se eu encontrasse algum dia na vida alguém com DL no início do nome, podia falar que era irmão dele. E assim, eu não falava isso com meus irmãos. Então ele... na verdade, virou um bordão do lado, sem conversar. E ele, caramba, isso funciona mesmo, eu não imaginava, eu achei que era brincadeira. Não, o mais louco é que, cara, qualquer um deles hoje, pode, né,
estendendo isso ao teu trabalho na dublagem e a projeção que isso te dá a nível nacional, nas produções que você participa, já não é mais tão incomum. Se bobear, tem outros Lajeles surgindo aí, ó, Você em já sua homenagem. Porque sabe que a Zódia tinha isso, né? A Zódia Uhum. achava que era a única Zódia, até que ela descobriu que tinham outras Zódias. E algumas batizadas em homenagem a ela. Saquei. Ela foi a primeira. Porque a pronúncia seria Zóia, né? Entendi. Então, uma questão de fonética, a mãe dela, na hora de registrar, ela gostava dessa sonoridade do DJ, né? Então, Zodja. Então, foi uma coisa da mãe dela ali. Entendi. Hoje, no Brasil, segundo a Zodja, tem umas 4 ou 5. Que ela Aham. sabe, né? Mas vai saber as que não sabem. Mas tem uma origem de algum país, assim? Tem, eu acho não que lembro. é russa, alguma coisa assim, entendi, se não me entendi. engano. Não vou lembrar. Mas, cara, legal isso. Eu tenho também 3 irmãos, homens. E todos têm os nomes meio esquisitos, assim. Mas lá em casa o que pegou muito... É que, assim, a minha mãe, acredita assim como a sua, é mineira. Minha mãe é de BH. É Isso coisa de mineiro. cara. Olha aí. Eu achei que fosse mais coisa ali do pessoal do Norte e Nordeste que A minha gostava mãe dos é de nomes BH diferentes. também. Entendeu? Já E BH aí- já começa de BH pra cima. Eu achava que era loucura da minha mãe. Mas- Tô vendo que a do Lajeles é pior que a minha. Mas é engraçado, porque, por exemplo, meu pai era do Maranhão. Se fosse depender do meu pai, era só nome de personagem de faroeste. Então, tipo, acho que o mais velho ia ser Bonanza. Jerônimo. Podia ter algum outro lá, Jerônimo, Juliano Django. Gema. Exatamente. Então, assim, foi legal que minha mãe que escolheu o nome. Lá em casa é nome composto. O primeiro foi mais tranquilo, Marcos Paulo. Aí o segundo é Davidson, Davidson Eduardo. Só que é um Davidson com a grafia errada, não é o Davidson da Harley Davidson. Sei. É Deivison. O seu é Do Dley? meu irmão é Dlaivson. Dlaivson, tá. É. Aí eu venho Cleiton Bruno. Não sei se você sabia, meu nome é Cleiton. Então, Davidson Eduardo, Cleiton Bruno e o mais novo, coitado. Sempre sobra pra raspa do tacho, né? Kellerson com 2 L's. Kellerson Rodrigo. O bom é que ela, como deu nome composto, quando a gente não gosta, a gente Dá pra usar troca, o né? segundo. Exato. Então, no trabalho do meu irmão era Eduardo pra todo mundo. Eu uso Bruno, enfim. Entendi. Mas a tua mãe, cara, ela pegou pesado. Ela foi criativa pra caramba. Cara, e assim, óbvio que depois esse nome vira uma marca, né? Pra você usar na tua carreira artística e tudo, mas isso te causou. Tem alguma coisa pitoresca, alguma história aí que isso tenha acontecido com você no decorrer da sua vida por conta E do nome? eu vou estender a pergunta, porque eu sei que você usava Dlageles Riba, que virou Dlageles Silva. Tem alguma questão de conta, de cabala, numerologia, qualquer coisa nesse sentido? Não, nada. Você começou a trabalhar mais ou não? Não. Em relação à coisa do nome, né? Eu já passei por várias situações assim, mas o ápice é a história que eu vou contar agora, né? Já ligaram falando, que gostaria de falar com o Diógenes, sendo que não tem nem O no meu nome. Falar com o Olaíges, acho que a pessoa confundiu o D com O O. D com O. Então, Olaíges. mas o pior de tudo foi o seguinte. Quando eu estava ali na adolescência, eu comecei a fazer curso técnico, né? Então, eu estudava, fazia o curso científico durante o dia, né? Segundo grau e tal. Meu pai era muito rígido, então assim, meu pai falava assim, com 18 anos, se não estiver trabalhando ou estudando, é rua, né? Você tem que caçar, arrumar a sua vida. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estudar e falei, vou começar a fazer curso técnico, porque ele também tinha uma questão relacionada à carreira que ele queria que a gente seguisse. Eu comecei a fazer curso técnico para poder fazer uma prova para uma carreira específica. E também para ter alguma coisa ali para eu poder ganhar um tempo a mais para ficar em casa, né? E aí, eu estudava durante o dia e à noite era o curso técnico. Numa sexta-feira à noite, teve uma festa da escola onde eu fazia o curso de ensino médio normal, sem ser técnico. E eu não estive lá, porque eu estava no curso técnico estudando. No sábado à noite, geralmente eu encontrava com alguns colegas ali do bairro e tal, e eu estava me arrumando ia ligar para um colega e ia tentar sair com o pessoal que eu conhecia. Aí o telefone de casa tocou, o telefone fixo. Atendi, aí uma moça falou. E essa moça eu conhecia do bairro, mas eu não conhecia pessoalmente. Mas eu ouvia falar dela. E ela tinha uma questão de... Ela era fã e tal, então assim, já não conseguia talvez falar o meu nome normalmente. Atendi o telefone e tal. Alô? Oi, quer falar com quem? Eu queria falar com o Traste. Contraste. Aí eu falei...
Não tem ninguém com esse nome Tem que aqui, ser não. um pouco mais específica, não temos 4 aqui em casa. Não, mas o telefone, me passaram esse telefone. Eu falei, não é possível. Aí eu deixei o telefone ali de lado, né? Eu fui perguntar aos meus irmãos, que às vezes era um apelido carinhoso de um deles, né? Eu falei, tem procurando por um traste ali. Não sou eu, não. Eu falei, alguém te chama de traste? Não, não sou eu, não. Eu falei, estão procurando por traste. Perguntando um por um, né? Estão perguntando por um traste ali. Aí meu irmão, o terceiro, né? Só pode ser você, que é o nome mais próximo de traste. Talvez seja o seu, né? Alguém não conseguiu falar seu nome. Aí eu falei, não tem nenhum traste aqui, não. E desliguei. E o telefone fixo, não sei hoje em dia como é que é, né? Mas se a pessoa ligava pra você... Não é. Hoje Telefone nem fixo tem mais não telefone é. fixo, né? A pessoa ligava pra você, se ela ligou pra você e você desligava, e ela continuasse na linha, Ficava preso, né? Aí uns 5 minutos depois eu fui ligar pra um amigo meu, aí eu pensei assim, alto, né? Ué, o telefone tá mudo. Aí ela, o traste tá aí. Eu falei, mas como é que é esse traste? Aí ela me descreveu. Falou, ele faz teatro, ele tem o cabelo castanho, ele usa óculos. Eu sou o traste mesmo. Não, é porque a gente se encontrou ontem e foi muito legal. Ela tinha ficado com uma pessoa, que a princípio seria eu, só que eu tava estudando, né? Eu fiquei com você, eu queria te encontrar e não lembrava o seu nome. Aí ela falou de uma amiga em comum, que o nome dela é Gislaine. E ela falou que perguntou pra ela e tal, e chegou no meu telefone. Falei, mas é impossível, eu tava estudando ontem, né? E eu, tipo, com medo de meu pai estar escutando na outra linha, falei, seu vagabundo, você não tá estudando, você tá indo pra festa e tal. Eu falei assim, olha, não sou eu não sei o quê, desliguei, né? No outro dia não, no mesmo dia que eu encontrei esse amigo meu, todo mundo já me zoando, falando, você ficou com a menina tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não fiquei, não sei o quê. No outro dia, no domingo, que já era sábado à noite isso, no domingo eu fui descobri onde é que ela morava e fui falar com ela. Aí ela atendeu lá na casa dela lá. Pois não? Eu disse, eu que sou o traste, você queria falar comigo? Não é você não sei o quê, mas então como é que é esse traste, não sei o quê? Ela, ele é mais alto que você, usa óculos, faz teatro e tem um nome difícil. Eu fiquei pensando, quem que é esse cara? Não é o Esdras? Ela, não é Esdras. Não é o Deco? É o Deco, não sei o quê. Porque o Esdras tinha o apelido de Deco, e também Esdras é um nome diferente, né? Aí o que eu suponho, né? Ela foi falar com a Gislaine, que tinha ficado com um cara que tinha um nome difícil, por isso ele usava um apelido. Aí a Gislaine, entre Esdras e Dlaisles, o Dlaisles é o pior, né? Aí a Gislaine já falou, não sei se a Gislaine falou o meu nome certo, Dlaisles ou Dlaisles, E né? já deu direto o seu número. Aí passou meu número e a menina traste. não conseguiu falar meu nome, falou traste. Por que você não usa Traste Silva? Seria bom, cara. Transferência é legal. Mas aí eu acho Quando que eu for escalar, agora eu vou colocar na pedra. Não, você não... Dubicard, você do Dubicard vai salientar. Atenção, WDN. A partir Não. Tá bom, beleza. A gente já sabe quem é o Traste, mas pra quem ainda não conhece, fala um pouquinho, muito rapidamente, assim, os personagens mais importantes que você fez, pra quem ainda... Se é que alguém ainda não conhece o seu trabalho, e aí a gente segue com esse papo. Bom, o Rainer, no Attack on Titan. Começou bem. Olha aí, começou bem. Tem o Inosuke do Demon Slayer, o Tatsu no Goku Shufu do Tatsu Imortal, né? Tem o Pantera Negra, no Pantera Negra eu faço um Baku. Tem no Avatar 2 eu fiz o Tonowari. O que mais? No Fire Force eu faço... Ai meu Deus, esqueci o nome dele. O Vulcan. Ixi, se for falar de anime, Overlord. Overlord também, o Aizumoon. Caramba. É que vai dando branco na gente, Tem né? uma hora que a gente Elementos eu fiz o Gota, o Máximos no Luca, o Vagabundo na live action do Vagabundo. Dame Vagabundo. Teve outro recente que eu te ouvi, não sei se era a Disney, que eu estranhei no começo. Eu falei, caraca, é o Traste. Brincadeira. É que vagabundo, no bom sentido. Esse cabra aqui, ó, muita gente conhece ele pelo grave dele, né? A gente fala do Overlord, de seu Rainer, mas ele é um dos caras mais versáteis que eu conheço. Ele atinge timbres, assim, graves, agudos, e vai para uns lugares, cara, consegue brincar muito. É muito legal o teu trabalho. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Você falou que o teu pai tinha uma expectativa em relação ao teu trabalho e que você teve que estudar para fazer um curso. Você falou que é o filho mais novo também, Isso, né? Seu pai queria que você seguisse uma carreira militar, né? Foi exatamente um pouco isso, dessa exatamente. história já. Algum dos teus irmãos foi ou foi só você? Não. O que aconteceu foi exatamente isso. Meu pai foi bombeiro militar e ele tinha o sonho específico dele de ir para as Forças Armadas, né? Uhum. Eu soube disso anos depois que eu já estava lá.
E aí, ele sempre falava, quando era novo, 5 anos de idade, ele falava disso e tal. E ele era meio, acho que talvez meio sem noção. Ele assistia uns filmes lá, tipo, filme de guerra, e eu assistia junto com ele. Então eu assisti aquele Nascido pra Matar do Stanley Kubrick quando eu tinha uns 6 anos de idade e tal. É uma fase boa de criação do caráter. E Platum é legal Platum de ver nessa também, idade Platum, também. Platum. E fora uns filmes de faroeste também, igual Sim, eu sim. citei, né? Não, e todos os filmes dos anos 90, que tudo era ação, com os caras com o bombado, tiro pra tudo quanto é lado, e a criança assistindo, e era isso, cara. Pois é, então. E à noite tinha o Domingão, né? O Sabadão Sertanejo, tinha o Gugu, exato. Tinha também uns... Essa época aí. Mas aí não foge um pouco, De né? que ano Mas você é? eu sou de 84. Mas também tinha aquele... Caramba, fizeram até recentemente um remake, Além da Imaginação, tinha uns filmes Sim, bem loucos, sim, assim, sim. né? Mas aí eu cresci com esse intuito, né? De ser militar das Forças Armadas. E aí com 13, 14 anos eu comecei a fazer prova para cadete. E para entrar nas Forças Armadas você tem que ter uma certa idade. Essa idade ela se estende quando você faz curso. Então, tipo, você faz curso técnico para sargento, você tem uma idade um pouco mais prolongada para você fazer prova para ter chance de entrar. Comecei a fazer prova para cadete. Eu passei na prova escrita, mas na prova teórica, mas na médica eu não passei porque eu já tinha um grau de miopia. E o cadete, quando ele entra com a intenção de ser piloto pela Academia da Força Aérea. Então, assim, você faz o curso médio como cadete, depois você faz uma prova interna para virar ou piloto ou da intendência, que é a administração da aeronáutica, ou infantaria. Aí eu não passei, eu passei na prova teórica, na médica eu não passei por causa do problema de vista. Aí fiz curso técnico em eletrônica. No curso técnico em eletrônica, eu fiz o curso todo, passei na prova e tal, finalizei o curso, mas eu não tive tempo de fazer o estágio. Tá. Então eu tinha o certificado, mas não tinha o diploma. Fiz a prova para sargento, passei na prova, passei no médico, porque aí não tinha problema, problema de visão, né? Uhum. Quando eu cheguei para a inscrição, não podia o certificado, só aceitava o diploma. Aí eu fui fazer engenharia elétrica. Uhum. Comecei a fazer engenharia elétrica, finalizei engenharia elétrica. Nesse meio período, eu comecei a trabalhar nessa empresa de energia na CEMIG. Uhum. E aí, Isso tudo lá em Belo Horizonte. tudo em Belo Horizonte. Passei na aeronáutica, saí da CEMIG. Quando eu passei na aeronáutica, fiz o curso lá em Belo Horizonte também e me direcionaram para São Paulo. Aí foi Você assim que veio eu para cheguei em São São Paulo. Paulo por conta da... Mas Exato. você entrou para ser... Quer dizer, por conta do problema de vista, você entrou para ser piloto, mas não... Eu entrei para ser cadete, né? Para fazer o ensino médio, para fazer uma prova interna para tentar ser piloto. Só que o piloto não O sonho pode era ser. ser piloto. A princípio, tipo, na verdade, assim, era entrar em qualquer função da aeronáutica só para meu pai ficar feliz mesmo, né? Uhum. Então, se eu fosse engenheiro, se eu fosse Você queria estar lá infantaria, entrar. Então, assim, quando eu vi que eu tinha um problema de visão, não poderia ser aviador, Uhum. aí eu comecei a tentar outras formas de entrar, né? Quando eu fiz o curso de engenharia, isso prolongou até 40 anos. Eu podia entrar até 40 anos Caramba. na aeronáutica, porque a idade limite. Uhum. 40 anos? Não, acho que na época era até 36 anos, alguma coisa assim. Uhum. Na época eu estava com 23 anos, quando eu passei na prova. 23 ou 25, não lembro E direito. aí você entrou para Eu entrei- função administrativa, entre Não, aspas. eu entrei né? para Pra engenheiro. engenharia. Engenharia É que elétrica. eu digo função administrativa porque você não estaria no Na linha campo, de não frente. estaria na Isso, linha de Aham. frente, não estaria ali para atuar realmente. Apesar que, assim, porque a área de engenharia você pode ficar na área administrativa, que é tipo conservação ou até projeto de Sim. de sistema elétrico Mas tem a dentro parte de da manutenção unidade. operacional, Mas você pode ir né? para a área operacional trabalhando, por exemplo, eu fiquei durante um tempo na chefia de inspeção de aeronave. Então, nessa unidade onde eu trabalhei, eles faziam a revisão do F-5, que é um caça, e do CASA, que era um avião de carga, né? Então, tinha essas duas revisões. Então, assim, toda aeronave, ela passa por revisões a cada 300 horas, que é nível base, né? Então, eles fazem uma certa manutenção, mas é uma manutenção mais superficial. Uhum. Quando dá 1.200 horas de voo, ele tem que fazer uma manutenção mais profunda, que aí ele vai para o parque. Aí lá no parque ele faz desmontagem da aeronave toda, passa a estrutura em raio-x para ver se tem fissura, se tem algum ponto de ruptura, revisa a parte de assento ejetável, que é um explosivo, vê parte de pneumática, parte de elétrica mesmo, parte de aviônica, de eletrônica, aí faz toda a revisão geral.
Aí essa E parte você é estava mais... envolvido nessa área. Estava envolvido nessa área de chefia. E hoje você troca a lâmpada em casa ou não? Você abandonou isso? Sou eu mesmo. Eu faço serviço todo lá. Se tem algum problema de elétrica, sou eu. Até a parte de elétrica da minha casa, eu que mesmo que executei lá. Aham. Então é isso. Mas aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Quando eu era mais novo, eu tinha um problema forte de timidez, né? Hoje eu sou um pouco tímido, mas menos do que antes. Antes era tipo assim, eu chegava num lugar público, eu nem olhava para as pessoas só conversavam comigo por causa do nome, para saber a origem e tal. Já quebrava o gelo aí. Exato, era dessa Qual forma. que é a origem? Minha mãe. Era Minha tipo mãe, isso. minha mãe já percebeu, ele deu uma forcinha para as pessoas virem falar comigo. Foi assim que ela me ajudou. Mas aí, eu, por causa disso, por causa dessa questão de timidez, eu fiz teatro quando eu era mais novo. E aí, isso de certa forma, contribuiu para que hoje eu pudesse estar nesse meio que a gente trabalha, né? Mas a história princípio maluca. foi dessa forma que eu Isso cheguei na em São tua vida Paulo. ajudou? Você achou que isso ajudou bastante? Ajudou muito, ajudou bastante, ajudou um pouco, ajudou nada? Ajudou muito, porque essa O questão... teatro ou O a teatro. aeronáutica? O A teatro... aeronáutica também, não sei. A aeronáutica me Com ajudou certeza muito. ele adquiriu alguns conhecimentos ali que ele também usa ainda Sim, hoje, a questão sim. da disciplina, Sim. né? A aeronáutica me deu, de certa forma, um calejamento, sabe? Porque a gente Levou muita passa... porrada. Leva muita porrada psicológica. E aquilo que você vê em filme, não sei nas outras unidades da aeronáutica, né? Mas na unidade para qual eu fui, era puxado. Era coisa, assim, psicológica, de mexer, assim, para ver se você tem Foi domínio por isso que próprio você abriu mesmo. mão e foi buscar o teatro? a Na verdade, dublagem? assim, a questão psicológica eu já estava preparado porque eu assistia muito esses filmes, né? Então eu sabia que ia ter alguma coisa. Uhum. Eu acho, assim, eu acho que até me preparei mais do que os outros, porque como eu tinha a visão de Forças Armadas em contexto de guerra, que é uma coisa mais puxada Sim, ainda, sim. então quando eu entrei eu achava, ok, divertido. Achava puxadinho. É. Era leve, né? Perto do que você É queria, lógico que, era tipo leve. assim, os caras pegavam pesado, de Sim. falar de mãe, falar de pai e tal. Mas eu aguentava porque eu sabia que, assim, de certa forma, existia um propósito daquilo. Por quê? Porque numa guerra você precisa ter um psicológico forte. Um calejamento É. ali que... Então os caras faziam isso de propósito pra, tipo, meu, se você não aguentar, desiste, pede pra sair, igual o Tropa de E Elite você lá, né? tava ali já meio... Tava ali pra isso, Isso, né? Eu tinha essa visão. Eu tinha a visão de, tipo assim, se eu tiver que ir pra uma guerra, eu vou pra uma guerra, não tem problema. Mas talvez outros colegas que estavam lá não tinham essa visão. Talvez eles tinham a visão, tipo, eu conheço alguém que é da aeronáutica e é legal e eu vou entrar. Mas a minha visão foi forjada nos filmes, né? Então eu achava que alguma hora ia acontecer alguma coisa ou eu Às ia vezes pedir. o cara tá ali só pelo plano de carreira, né? Plano Vou de me carreira, aposentar aqui, exato, isso. exato. Tem gente que, tipo, por exemplo, pro médico, farmacêutico, dentista, compensa muito porque eles trabalham meio período, porque a aeronáutica estimula que eles trabalhem fora, porque dentro da aeronáutica você não vai Não ter tem muita tanto coisa, a caso. não ser em caso de guerra, né? E eles ganhavam a mesma coisa que o engenheiro que trabalhava integral. Olha aí. Então, Caramba. pra eles, tipo, muita gente conhece gente que já tá lá dentro. Até quantos anos dá pra entrar? Pra fazer medicina. Peraí, quanto tempo eu preciso pra me formar como médico? Então, pra eles valia a pena. Então, eles viam gente lá dentro, então eles entravam por isso. Meu caso, não. Meu caso foi porque eu, tipo, vou pra guerra e tal. Se tiver chamar voluntário pra ir pra missão de paz, então eu vou. Porque o tempo todo vendo esse tipo de coisa. Mas eu né? acho que o que passa na nossa cabeça sempre, eu acho que qualquer um, quando escuta a sua história, pensa nisso, né? Nossa, que mudança radical, né? Que mudança brusca. Em que momento você rompe com isso para ir buscar como profissão, não só como hobby, mas criar o teu sustento através das artes cênicas, né? Teatro, dublagem. Eu Onde acho até que mesmo, tá esse start mesmo aí? enquanto hobby, né? Porque são duas áreas muito distintas e que Com certeza. meio que dão uma rivalizada. Então, não só isso, mas como é que isso funciona na cabeça do Dlagelis ali na aeronáutica, tão militar, tão rígido, sendo forjado nessa rigidez? De repente, aí eu busco o teatro para dar uma equilibrada aqui, mas ao mesmo tempo é um rompimento forte com tudo aquilo, né? Como é que foi O isso que aí? aconteceu foi o seguinte, quando eu tinha esse problema de timidez, né, até mais ou menos... Eu tive até os 19, né, que quando eu fiz o curso de teatro. você fez antes, né? Fiz o teatro antes da aeronáutica. Quando eu tinha 11 anos de idade, foi o primeiro contato que eu tive com o teatro, foi teatro de rua. Semana Santa lá em Minas, o pessoal fazia teatro de rua, botava palanque e ficavam umas 2.000 pessoas assistindo. Tudo em Belo Horizonte Tudo em mesmo. Belo Horizonte, Você sempre esteve em Belo Tudo em Belo Horizonte, E aí eu vi, e assim, como eu já tinha essa informação de ser militar, e eu via soldado romano
o cara interpretando o Soldado Romano, eu falei, caramba, Tem a ver, olha legal. aí. Eu acho que eu acho Vou que fazer é legal teatro fazer pra fazer isso. o soldado, tá E vendo? eu vi Ele o queria soldado. fazer a Paixão de Cristo pra ir lá chicotear o cara. E eu vi o soldado cruz. sem fala, porque o soldado ficava lá só paradão, sem É, fazer esse é o nada. trabalho Não, que isso é eu pra quero mim, ver. cara. Sem falar nada, eu sou tímido, eu já fico quieto lá. Aí no ano seguinte, eu comecei a sondar lá o pessoal e tinha amigos dos meus irmãos que participavam, né? Eu falei, eu queria participar e tal. Ah, beleza, vamos lá, vamos ver o papel. Aí tentaram me colocar num papel que era de fala. Eu falei, não, eu quero fazer o soldado e tal. Aí botaram pra fazer soldado. Deixa eu ficar ali no cantinho. Me deixa ali no cantinho, só Não, quero o cara não participar. queria falar, agora ele quer ficar protagonizando. Aí tudo. vai fazer o quê? Olha aí. E aí eu comecei a fazer teatro e tal. Nesse ano, na verdade, ele era o cara que dirigia, né, a peça, né? Ele teve a ideia de fazer uma oficina de teatro e trouxe uma oficina de teatro circense. Então, andar de perna de pau, cuspir Legal, fogo, essas legal. malabarismo. E eu participei dessa oficina e achei muito legal, fiz e tal. Aprendi a fazer as coisas para poder fazer, né? Sabe fazer ainda? Sei fazer. Pega Fogo rapidinho também. ali o fluido do isqueiro. Beleza, o que aconteceu? Formou-se uma companhia de teatro a partir disso. Aham. E aí eu comecei a interpretar. E na primeira peça que eu fiz de fala, eu fiquei muito vermelho, assim, tipo a ponto de desmaiar, porque eu tive que fazer uma cena que foi uma cena bem vergonhosa na época pra fazer, que era assim, a peça era, eu tinha um pai e tal, que era um colega mais velho, a gente se perdia, em algum momento ele procurando por mim, ele encontrava um cara que fazia retrato falado, pediu pra fazer o retrato meu, e depois eu encontrava esse mesmo cara, e o cara fazia o retrato falado meu, e ele, peraí, eu conheço seu pai acabou de passar aqui, não sei o quê, e o pai aparecia, não lembro nem por que a cena era desse jeito, mas ele via, meu filho, aí eu tinha que falar, papai. E aí, quando eu falei papai, velho, as senhoras que estavam assistindo Isso era na vergonhoso? frente. Era, meu, porque tipo, olha, não, mas calma. Eu achei que ia rolar um incesto. Não, né, então, pai? não. Mas foi vergonhoso porque, tipo, eu não chamava meu pai de papai, eu chamava de pai, né? E o que aconteceu foi porque, assim, tinha senhoras na frente que falavam, e um colega meu que tava assistindo a peça na frente falou, começou a dar risada, velho. Aí, tipo, eu comecei a ficar muito vermelho, a ponto dos caras, cara, você tá bem? Não sei, depois que eu saí de cena, né? Você tá bem? Não sei o quê? Você tá meio... Caramba. Pra você ver o nível de timidez que eu tinha. Um colega que não tinha nada a ver com teatro, alguém que tava ali, que te alguém conhecia que, da tipo, escola ali e Não, tava assistindo. esse colega Você que viu riu, como né? você Que deu risada. traumatizou o cara, porque ele tá vermelho só porque ele falou Pô, papai. vermelho. Olha. Caramba! Mas o que aconteceu? Depois disso, na conversa, falou assim, você precisa fazer teatro mesmo, assim, profissionalmente, pra Mas você isso, poder. então, isso era um bloqueio nos ensaios ou foi esse fato aí na hora de se apresentar mesmo? É que esse foi primeira peça que eu fiz, né? A primeira apresentação. A primeira apresentação, então assim, no ensaio eu não tive esse problema porque não tinha ninguém assistindo e ninguém deu risada na hora, né? Mas quando eu fiz isso na frente Ali de te um monte de desmontou. gente, ali eu vi que realmente eu tinha problema de Esse timidez. cara, como é que era o nome dele mesmo? Ai, caramba, Então, eu não vou mentira, não lembrar, precisa. meu. Não, Mas beleza. esse Isso cara foi foi esse antes cara. Esse da gatilho. aeronáutica. Isso foi antes da aeronáutica. Então você fez teatro para perder a timidez, Isso, beleza. 16 Quando a você 19. decide abrir mão da aeronáutica, você na verdade já tinha uma formação como ator. Já tinha feito o curso de teatro, não com a E intenção de trabalhar com isso. Sim, Eu cheguei a mas aí trabalhar. você percebeu a dublagem como opção e aí você meio que já se lança para dublagem porque você já era ator antes. Então, mas o que acontece? Esse período que eu fiz de teatro amador, depois eu fiz o teatro profissional e tal, trabalhei durante um tempo, não estava dando, financeiramente não estava dando certo. Eu entrei, fiz o curso técnico em eletrônica, entrei na companhia de energia lá de Minas, que é a CEMIG, fazendo concurso. Trabalhei lá durante um tempo como técnico em eletrônica de transmissão. Então eu ia para a subestação de transmissão, fazia serviço de elétrica lá, de limpeza de aterramento, né, de pontos de aterramento de estação mesmo de transmissão, que é tensão bem alta. Um dia, do nada, estava lá fazendo um retrofit. Retrofit é uma projeto novo de um equipamento que já existia, tipo, revisando o equipamento para tornar ele um pouco mais eficiente. Uma colega de trabalho de uma unidade que eu nunca tinha ido, que era a unidade, a matriz mesmo, né? Lá tinha outros setores. Eu era setor mais operacional, lá era setor mais administrativo, de engenharia e tal. Nessa época eu era só técnico, eletrônica. Ela ligou, entrou em contato, eu atendi o telefone e ela perguntou por mim, falando que precisava de mim para fazer um trabalho de mestre de cerimônia no lugar de um rapaz que fazia para ela. Mas eu nunca tinha feito isso. Aí eu achei muito estranho. Sim. Essa coincidência, entre aspas, né? Dela pedir para eu fazer. E na época, não sei se foi na época do teatro ou em algum momento, vendo alguma coisa sobre
ensinamentos da vida, né? Que a oportunidade é como um cavalo que passa por você. Se você montar, você vai com ele. Se você deixar passar, esse cavalo nunca volta, talvez, né? Na sua vida. E aí ela me chamou pra fazer esse trabalho, eu falei, meu, às vezes tem algum Tá aí a motivo pra fazer, né? Eu oportunidade, vou fazer. Aí fiz, tal, tremendo. A sorte é que tinha um púlpito lá pra eu esconder a mão e tal. Mas depois que eu fiz, e ela gostou. Mas era um texto ali, você Era um texto, uma tipo, leitura. chamamos o diretor não sei o quê para falar sobre não sei o quê. Mas não tinha que decorar o texto. Nada decorado, você- foi um texto Tá, lá e tal. Aí eu fiz uma vez, ela falou, olha, eu vou te chamar mais vezes pra fazer isso aí, porque eu posso precisar, tipo, aí vocês revezam, né? Aí eu falei, meu, eu vou ter que fazer um curso pra saber como é que faz, né? Aí eu procurei uma escola lá em Minas pra isso, né? E nessa escola tinha tanto mestre de cerimônia, quanto locução, quanto radialismo. E no trabalho de radialismo, fiz durante um tempo, tinha um trabalho lá de conclusão que você tinha que tocar uma rádio, né? Você tinha que fazer uma rádio temática. E os colegas, e também tinha que chamar alguém para ser entrevistado na rádio. Um programa de rádio mesmo. Os colegas estavam chamando os próprios colegas, né? Tipo, um cara fazia um tema lá, tipo, rock, aí chamava um colega para fazer entrevista. No meu caso, eu quis fazer uma rádio temática sobre Velho Oeste. Eu já tinha essa informação do meu pai. Aí criei lá Billy the Kid e o Buffalo Bill. Aí chamava o Buffalo Bill para ser entrevistado pelo Billy the Kid e eu fiz uma voz diferente, para cada personagem, não chamei um colega. Aí quando eu terminei o trabalho, eu falei, pô, o professor, né? Pô, você tem uma voz legal, você consegue variar bem, assim, parecia que eram duas pessoas. Isso em que ano? Isso foi 2008, 2009. Eu tava com 24 anos, que eu sou de dezembro, né? Aí ele, pô, por que você não vai para São Paulo, pro Rio, trabalhar com dublagem? Cara, quando ele falou dublagem, como muita gente confunde, eu pensei, meu, dublagem é dublê? Pensei nisso. A princípio, a primeira coisa que veio... rolar barranco, Pois cara. é, Assim? a primeira coisa que eu pensei foi nisso. Porque até então, não sei vocês, mas na década de 90 ali, era divulgado, mas só na TV, né? Então, assim, se você não tá assistindo TV, você não via, né? Então, e nessa época que eu tava fazendo curso técnico, eu já tava emendando técnico com engenharia, depois já comecei a trabalhar, eu quase não via TV. Via só à noite, então não via... Você nunca parou pra se dar... tomar consciência mesmo de que existia alguém por trás das Isso, vozes, que tinha um trabalho de exato. dublagem sendo feito. Eu assistia filme e achava que era a voz ali do Chaves, ator mesmo. ah. A voz do Chaves era o Chaves com aquela voz, né? E aí, quando ele falou de dublagem, eu perguntei, mas como é que é esse negócio aí? Ele me explicou como é que funcionava e tal. Aí eu, caramba, na mente, né? Porque eu não queria demonstrar pra ele que eu era ignorante pra caramba, né? Caramba, então é isso, não sei o quê. Aí ele falou, vai pra São Paulo, pro Rio, porque é lá que realmente tem esse mercado. Só que eu... Tudo isso aí antes da aeronáutica. Tudo antes da aeronáutica. Eu tava na CEMIG. Aí, a aeronáutica eu fiz a prova em 2009. Ou seja, isso foi em 2008. Em 2009 eu fiz a prova, eu tinha finalizado o curso de engenharia no final de 2008. Em 2009 eu fiz a prova, passei. Na prova você tinha que definir uma ordem de prioridade para as vagas, né? Eram 7 vagas para engenharia, aí tinha Curitiba, Canoas, São Paulo, Recife, 2 em Recife, 2 vagas em Recife, Rio de Janeiro, eu acho que era isso. Então você não chegou a entrar na aeronáutica para trabalhar lá em Minas. Você já Não. você faz a prova e vem para São Paulo. Exato, já. eu só vim para São Paulo por causa da aeronáutica. Entendi. Então, antes da aeronáutica foi o curso técnico, o técnico eu passei na CEMIG, e na CEMIG eu fui para aeronáutica. Passei na prova da aeronáutica, saí da CEMIG e fui para... E aí você fica na aeronáutica 2009, 10? Isso, de 2009, dentro de 2010, né, de janeiro até abril foi a formação só militar. Os outros cursos da aeronáutica demoram mais porque a pessoa entra para se formar lá. Então, por exemplo, o ITA, que é Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a pessoa entra bem do ensino médio, entra lá dentro, se forma em engenharia lá dentro, então demora 5 anos, aí ela vem para o meio militar ou civil, ela pode escolher. A AF é a mesma coisa, a Academia da Força Aérea. Você vem do ensino médio, do cadete, por exemplo, EPICAR, entra lá e se forma lá dentro. Então, se vai para a intendência, que é a administração, 4 anos, se é piloto, acho que também é 4 anos, e infantaria também 4 anos. Então, você se forma lá dentro. Como eu já vim formado da engenharia, eu só fiz o curso militar, para aprender a ser militar, Ordem Unida, Estatuto dos Militares, tive que aprender isso lá, então é só 4 meses, não fica tanto tempo. Quando você termina o curso, aí que você descobre para qual unidade você vai. Só que na prova, quando você passa na prova, pela colocação que você fica, o primeiro lugar pega uma vaga, o segundo pega outra vaga, e aí a sua prioridade vai sendo completada ali e você fica com o que sobrou para você na sua ordem, né? E aí sobrou para mim São Paulo. E aí me mandaram para São Paulo. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu nem pensava nada de dublagem, ainda estava
com foco na carreira militar. Você ficou sendo só militar Isso. enquanto esteve na aeronáutica, você foi só militar, Exato. você não dividiu a tua Não atenção. fiz nada, não dividi a atenção. Só que estando na aeronáutica, o que aconteceu? Eu morava na aeronáutica. Morava lá nos alojamentos que tinha lá. E aí, um dia, por conta a gente tinha exames semestrais de exame médico e exame físico, né? Então tinha que fazer teste físico e tinha que ir no hospital da aeronáutica para poder ver a sua condição física, sua condição médica, né? E eu encontrei uma colega que tinha se formado comigo, porque na minha turma tinha engenharia, tinha engenheiro, médico, dentista e farmacêutico. E uma das colegas falou, era psiquiatra, conversando com ela sobre o meu dia a dia, falando que morava no quartel, que às vezes ficava até às 10 da noite, depois dormia no quartel. Então, assim, a minha vida era só quartel. Você morava no trabalho. Morava no trabalho, dormia lá. Às vezes eu saía para comprar alguma coisa para comer, só que no quartel você não pode andar de bermuda, você tem que andar de calça. Você não pode chegar embriagado, porque senão você pode ser preso. Então, assim, minha vida era quartel. Ela falou, olha, você precisa arrumar uma atividade fora, porque eu tenho um monte de fichas aqui de militares que foram reformados. Reformado é quando você é aposentado, tipo aposentadoria especial. Compulsoriamente. Por problemas psiquiátricos. A pessoa realmente perdeu... Só uma coisa, você pode comer, pode tomar beleza. água, tá? Você não precisa ficar falando o tempo todo, não. Dá licença, eu vou colocar um suco Obrigado. aqui. Você continua a história aí, mas, pô, que anfitrião é Valeu, esse que não oferece imagina. um suquinho? Tá tranquilo. Mas só porque eu acho que eu perdi, assim, essa pessoa era a psiquiatra ou era só alguém que você conhece, uma colega Era uma sua? colega, eu não passei nela como profissionalmente, não. Passei lá na aeronáutica para passar pela inspeção médica, e a inspeção médica era geral, não tinha um caso específico. Então não foi a psiquiatra que falou que, ó, Não, ela era psiquiatra. mas não era a sua. Não. Na verdade, eu nem consultava nessa época na aeronáutica psiquiátrica. Era uma colega. Eu fui lá, né, no Hospital da Aeronáutica para fazer o exame médico, que era obrigatório, e aí andando no corredor, oi, tudo bem? Como é que tá aí? Não sei o quê, porque ela tinha se formado comigo. Aham. E aí ela conversando da vida dela, falou como é que tava, a situação, que tava tranquilo. Pra mim era o contrário, porque a unidade para onde eu fui era uma unidade que, tipo, já era de conhecimento de todo mundo, que era, o pessoal chama de boca pobre, que é tipo... Era barra pesada. barra pesada, o negócio é mais puxado o serviço. Tanto é que quando eu tava na formação ainda lá em Belo Horizonte, quando saiu lá a unidade para cada um, e o meu saiu qual que era a minha unidade, tinha uma colega minha, uma colega minha do lado que falou assim, ih, tá ferrado. Aí o outro, caramba, cara, pelo amor de Deus, você vai pra lá mesmo. Aí eu fiquei pensando, tipo o Wick, né? Foi pra lá. Falei, caramba, meu. A Ilha da... Como que é o nome? Ilha da Caveira? Morte? Não, Ilha da... Ilha da Morte? Rainha da Morte. Ilha da Rainha da Morte. Falei, meu... E foi tipo aquilo. Igualzinho no Cavaleiro do Zodíaco. Tipo, todo mundo ali na frente, ali olhando lá no painel pra ver pra onde que ia, entendeu? E o meu caso foi tipo o Wick, cara. Quando todo mundo viu pra onde eu tava aí, falei, cara... Já se despediram dele. Claro. Meus pêsames, né? Aí, quando eu falei com ela, tal, contei, ela falou assim, ó, você precisa arrumar alguma coisa fora do quartel. Primeira coisa que você tem que fazer vai fazer uma atividade, tipo, sei lá, alguma coisa que não seja tão racional, igual teatro, por exemplo, e tenta arrumar algum jeito de sair fora do quartel, pra você não ficar morando lá, pra você não misturar as coisas, né? Aí, quando ela falou do teatro, eu falei, caramba, meu professor falou de fazer dublagem, eu acho que vou fazer aqui o curso, né? Só que por causa do meu pai, eu não pensei assim, não, vou trabalhar com dublagem. E eu não tinha noção nenhuma. Era só pra desopilar a mente Exato, mesmo, né? Eu não tinha noção que dublagem existia profissão de dublagem para se viver de dublagem. Eu Era uma achava... atividade mesmo remunerada, que eu- as pessoas viviam disso. Exato. Mas etc. tem? Não, a parte do viver disso, eu fui um tanto utópico. Ah, tá, beleza. Mas aí, foi aí que eu fui atrás de poder saber, né, como é que era e tal. Aí comecei a fazer curso e tal para poder, tipo, espairecer. A intenção era essa. Só que aí, assim, eu comecei a fazer em 2012. Ou seja, de 2010 a 2012, Só quartel. só quartel. 2012 eu comecei a fazer o curso. Meu pai faleceu em 2013. E aí eu ainda estava fazendo cursos. Eu fiz um curso na sequência. Em 2013 eu comecei a fazer prova. Por que eu não saí antes? Porque quando eu ia para Belo Horizonte, eu já estava querendo sair. Porque eu já vi que, tipo, não ia rolar uma guerra. Não ia rolar um... Você não ia virar um herói de guerra, não ia você ter só ia isso, ficar maluco mesmo. Não ia ser voluntário de nada e tal. Falei, meu, não é pra mim e tal. Eu imaginei uma coisa, a expectativa que eu tinha era Sim. uma, depois fui ver era outra. Só que quando eu ia pra Minas, meu pai felizão, porque eu era oficial da aeronáutica e tal. E antes de ser militar,
a relação com meu pai, existia uma relação, mas era mais distante, assim, cumprimentava e tal, mas não era uma coisa de conversar e tal, não sei o quê. Até porque meu pai teve uma infância muito sofrida e tal, então ele era mais quieto. Então isso serviu para aproximar vocês. De certa forma, tentar até agradar ele, né? E aí ele conversava muito sobre isso, então eu não saí. Mas aí quando ele faleceu, eu falei, agora eu vou sair. Aí eu comecei a fazer prova. E foi tudo, sim, encaixado pra mim. Foi, tipo, eu acredito em Deus, eu acho que foi direcionado pra isso. Porque dentro da aeronáutica, quando eu tava lá, eu acho que isso foi talvez até antes de 2012. Um coronel lá cismou, não sei por que ele cismou isso. Assim, no quartel sempre tem, em toda unidade geralmente tem isso. Num dia específico é feita a formatura militar. Então, toda a tropa, todo o efetivo do quartel entra em forma para ser passado algumas informações do que a unidade produziu na semana anterior, como é que tá. Tipo, é como se fosse um semanal para dar as notícias das unidades e falar se vai precisar ter algum acionamento, se vai ter alguma coisa do tipo. Então, era passada informação para o efetivo geral. E depois disso, a tropa passava em marcha em frente ao comandante, tipo, com alguma canção militar, tipo, tinha banda e tal, o pessoal marchando e tal, prestando continência continência à bandeira, fazia hasteamento da bandeira e tal, não sei o que, e passava em frente ao comandante em continência, né? Mas para essa formatura, tinha lá uma pessoa que fazia locução, para falar, tipo, agora encerramos, não sei o que, todos de pé para o hino nacional. Tinha um mestre de cerimônias ali. Exatamente. Eu não falei com ninguém que eu tinha feito esse trabalho no passado. Não falei para ninguém. Um coronel cismou que eu tinha que fazer. E que tinha que ser eu. Só que eu gostava de entrar em forma. Então, tipo assim, toda vez que tinha formatura na segunda-feira, eu entrava em forma e ficava quieto lá, esperando que ele esquecesse, né? Vai passar batido, né? Só que a menina que já fazia a locução de formatura, ela ia lá no microfone, chamamos Tenente Silva, comparecer à locução. Aí eu tinha que sair de forma e ter que ir lá. Aí ela te dedurava. Aí o coronel, ô Silva, você tem que estar aqui na locução, pô, você é locutor, não sei o quê. Aí eu tinha que fazer a locução. Aí eu fiquei pensando, cara, ao longo da minha vida toda, as pessoas Você foi falavam. chamando, né? Tanto a questão do professor lá, falando da dublagem, a mulher me chamando para fazer mestre de cerimônia. Algumas pessoas falavam, sua voz é legal, você devia trabalhar com voz, você devia trabalhar com rádio, não sei o quê. Isso acontecia também. Falei, Apesar da timidez. Apesar da Mas timidez. você brincava com voz falando com as pessoas? Você tinha esse hábito de criar voz? Não, com as pessoas não. Eu tive essa experiência de brincar com voz quando eu era novo também, mas em casa, dentro de casa, meus irmãos, eu tinha 4, o terceiro tinha 9, o segundo tinha 10 e o mais velho tinha 11. Os do meio, né, eles gostavam de fazer zoeira em fita cassete, pegava fita cassete, botava pra gravar e criava história. Mas história, assim, louca, assim, de palhaço, de terror, umas histórias bem malucas. Não era história de criancinha, não, é história louca, assim, porque a gente assistia muito filme de terror, de palhaço, o It naquela época lá, tava em ascensão. Foi uma assim. formação, assim, muito tranquila. Cara, pior que foi a nossa realidade. Eu também via Sexta-feira 13, eu via Fred Krueger. Então foi o Platum, Nascido para Matar, Assassinos por Natureza, It. Tá vendo? Então foi legal. Explica muita coisa. Desenho favorito da infância, Cavaleiros do Zodíaco, quando ele tinha 5 anos. Explica muita coisa. E aí, eles faziam essas brincadeiras na fita cassete. Então, assim, brincar com voz foi nessa época. Que eu vi eles fazendo, mudando mesmo, interpretando palhaço e tal. E aí foi dessa forma. Mas essa questão da formatura, isso levantou um alerta assim, pra mim, tipo, tem alguma coisa relacionada à voz, a trabalhar com voz que tá aí, né? Aí quando eu fui, eu não lembrava do curso de dublagem. E aí quando eu fui nessa colega lá, encontrei com ela lá e tal, ela falou, aí veio tudo isso aí, toda essa informação. Meu pai faleceu com receio de sair de uma profissão que era estável, né? Você tava ali numa coisa que ia te levar pro resto da vida, né? Eu comecei a fazer concurso. E eu tava fazendo curso de dublagem. Comecei a fazer concurso, comecei a fazer inscrição na área de engenharia. Técnica, Comecei a fazer um monte de inscrição. E comecei a fazer inscrição tão aleatória que eu não percebi que uma das inscrições, 2 inscrições, eu fiz tipo um dia depois do outro. Só que uma era em Minas e a outra era aqui em São Paulo. Tipo, não tinha como. Só que eu não lembrava disso. O que aconteceu? No sábado de um desses concursos, dessas provas, eu tinha um curso de dublagem. Eu tinha que sair do curso de dublagem, se tudo desse certo no horário, correr para Guarulhos para pegar o avião para poder fazer a prova em Minas no sábado.
à tarde, No mesmo no dia. mesmo dia. Ele ia pegar o avião pra já chegar atrasado. E já... O que aconteceu? Nesse dia atrasou a aula de dublagem. E eu, tipo, não querendo perder a aula, Não foi. fiquei distraído lá, eu perdi o horário. Quando eu vi o horário, caramba, meu, tem que correr pro aeroporto. Quando eu tava passando próximo ali na Zona Norte, ali em Santana, que era onde eu morava e era onde o quartel que eu trabalhei, eu vi o horário e falei, meu, não vai dar tempo. Aí eu falei, ó, desvia pra endereço tal, que era onde eu morava, porque não vai dar tempo. Aí o cara me levou em casa, aí eu fiquei chateado, né? Eu falei, vamos ver os próximos concursos. Amanhã tem outro. Não lembrava, não sabia, eu fui descobrir nesse dia. Quando eu entrei no e-mail lá pra poder ver, né, os concursos, aí tinha um concurso da Sabesp no domingo. Falei, fazer esse aí. Aí eu fui fazer a prova e tal, não sei o que, fiz. Isso foi 2012. 2013 saiu o resultado. Quando saiu o resultado, aconteceu uma situação dentro do rancho. Rancho é onde a gente come, né? Tipo, seria o refeitório. Uhum. Tinha acontecido uma situação lá, o comandante chegou lá e tipo, passou uma responsabilidade que era de um colega pra mim. E bateu nas minhas costas e falou assim, burro bom, carga nele. Burro bom, carga nele. Aham. Que é um A galera gostava de lema. passar as coisas pra você, né? Era tipo isso. Então você era o traste burro bom. Exato, exato. Porque assim, eu sempre fui muito preocupado em fazer as coisas, né? Então, tipo, eu ficava tarde da noite fazendo pra poder resolver. Te passaram as coisas, você fazia. Tinha que fazer. E eu fui meio que traumatizado, porque um dia, estando à noite lá num salão gigantesco, tinha várias baias, um colega meu quis sair umas 8 da noite. Cara, o expediente era até às 16, só que o comandante falava, o oficial não larga caneta às 16, fica até resolver o problema. E esse colega foi sair às 8 da noite, o chefe dele tava lá ainda, ele falou, ué, tá indo embora? Tá tranquilo? Aí ele, não, tá tranquilo, por hoje tá safo, né, que a gente fala que, tipo, tá tranquilo. No dia seguinte ele recebeu mais 4 funções, uma outra função lá de chefia e uma função de fiscalização de recebimento de aeronave, que era um negócio, tipo, que valia um dinheiro grande, assim, tipo, se desse alguma merda era nas costas dele. Falei, meu, você tá doido, cara, eu não vou sair daqui cedo nunca, cara, porque senão eu vou achar que tá tranquilo, só que tem problemas da aeronáutica, tipo assim, coisa da década de 70 ainda pra resolver, sabe? Aí você ficava ali, era o último a ir embora. Eu era o último a ir embora, então eu sempre ficava por último. Mas aí o que aconteceu? Em relação a essa questão da Sabesp. Fiz a prova da Sabesp. Quando aconteceu essa situação do refeitório, eu falei, meu, tenho que ver que concurso tem aí pra fazer e vai saber se eu passei em algum, né? Eu cheguei na minha sala e eu vi que eu tinha passado na Sabesp. Olha aí. Meu, na hora eu já falei, meu, vou sair agora, velho. Já vou sair agora. Só que os colegas falaram, ó, espera publicar no Diário Oficial do Estado, porque senão pode dar pra trás o concurso e você não vai conseguir. Uhum. Saiu no Diário Oficial, entrei com pedido de baixa. O que aconteceu? Entrei com pedido de baixa, acho que 3 dias depois, em 2013 isso. Não sei se vocês vão se lembrar que teve uma crise hídrica em São Paulo, Uhum. que baixou reservatório de vários lugares, né? Os caras pararam o concurso e falaram que tinha até 2015 para chamar. Aí eu falei, meu, o que eu vou fazer da vida agora? E é fácil, quer dizer, é fácil você sair assim do... Não, é difícil, é difícil. Não Assim, dá pra você depende... só falar assim, ô, Mas aceitaram só amanhã eu não baixo quero de mais. boa? Então, o que acontece? Quando você entra com pedido de baixa, ela tem que seguir cadeia de comando. Então, vai pro meu chefe imediato, depois vai pro comandante da unidade que eu tô, depois vai pro comandante desse comandante. Então, Ou seja, todo mundo tem que endossar. todo mundo tem que dar endossar. ok. Exato. Então, foi de São Paulo, foi pro Rio, que era a unidade do Rio, era tipo a unidade acima da unidade onde eu trabalhava. Depois tinha que ir para Brasília, que tinha uma unidade acima dessa unidade, depois ia pro comandante da aeronáutica para ele dar a baixa. Quando chega no comandante da aeronáutica, no meu caso, chegou na comandante da aeronáutica, eles viram que eu tinha que pagar uma multa pela minha formação. Voltou tudo de novo para recalcular. E aí, no que volta Você tudo, tinha que pagar a multa ou eles tinham que pagar? eu tinha que, tipo, ressarcir pelo o tempo que eu fiquei de formação. Aham, Quando volta tudo, ia ter que voltar de novo para ele poder aham. e liberar. isso não é rápido. Cara, para poder chegar até lá, eu ficava ligando, tipo, acelera e tal, não sei o quê. Lógico que eu não falava isso pro meu superior, eu falava para quem na hierarquia era abaixo, né, para poder cobrar. Quando chegou em Brasília, não sei quanto tempo, acho que demorou uns 8 meses, mais ou menos, para poder liberar. E eu vi que ia ter que Não voltar. era ligação, bicho. Não Não. tinha WhatsApp naquela época. Era pombo correio. Não, mas ainda hoje, por causa dessa questão de hierarquia, eu acho que ainda demora bastante. É uma questão burocrática. Eu falei, meu, eu não vou esperar mais 8
Mas 16 meses, né? Eu falei, aí eu tive que entrar com um mandado de segurança para poder liberar. Mas isso antes de... Da crise hídrica. Não, tipo, teve a crise hídrica. Antes de bloquearem o concurso. Não, a questão do mandado de segurança só veio depois que eu vi que eu ia poder trabalhar com dublagem. É tipo assim, passei no concurso, saí no Diário Oficial do Estado, pedi para sair, veio a crise hídrica, falei, o que eu vou fazer da vida? Aí eu tava fazendo o curso, surgiu uma oportunidade de dublar. De escala, já. De escala. Legal. Foi uma coincidência muito louca, de novo. Eu tava no curso fazendo lá a minha gravação, entrou uma dubladora que já tá há um tempo aí para conversar com o professor, escutou a minha voz, deixou o contato dela, eu saí da aula, saí da minha vez, não da aula, saí da minha vez, o professor falou assim, liga pra dubladora tal que ela quer fazer um teste com você amanhã. Eu tava na aeronáutica ainda. Já tinha pedido baixa. Meu chefe imediato, era gente boa, eu falei, porra, apareceu um trabalho, posso fazer, posso sair, ou... Não, eu não falei do trabalho, eu falei, preciso resolver um problema pessoal. Posso sair tal horário? Pode. Saí, gravei, voltei. Falei, nossa, legal, não sei o quê. Aí falei, enquanto não chamar, eu acho que eu vou... se eu sair, enquanto não chamar, eu faço dublagem. Deu problema, chegou na cadeia de comando, mandou voltar, entrei com o mandado de segurança, o mandado de segurança me liberou. Falei, agora eu vou atrás da dublagem. Aí começou a aparecer escala, não sei o quê, pouquíssimas escalas. Assim. O começo é assim. O que me segurou foi porque, por eu ter contribuído para a pensão, para aposentadoria militar, né, que é uma aposentadoria separada, o valor foi devolvido para mim. Então, eu sobrevivi com aquele valor que eu contribuí desde que eu entrei. Eu ia perguntar isso, né? Como é que funciona? Tipo, beleza, o cara foi lá, serviu, pediu a baixa. Existe algum tipo de vínculo ou de estabilidade ou de pensão, de qualquer coisa após o pedido de baixa? Tipo, como que é isso? Se você pede baixa, você vai para reserva não remunerada, que você não recebe nada. Você está rescindindo o contrato ali, né? Mas se tiver uma guerra, você é chamado. Você é chamado. Porque tipo assim, por exemplo, se tiver uma guerra... Você fica descanteado, deixa ele quietinho aí. Isso, você fica na reserva, mas não recebe nada, por isso que é não remunerado. Então, se tiver uma guerra, quem está na ativa vai primeiro. Precisou de efetivo, ele não vai em quem foi dispensado. Porque quem foi dispensado não passou por treinamento militar, não sabe atirar. Mas o cara que já serviu, pra sair, já tá fácil. Não precisa passar por tanto treinamento, já conhece. Então ele é chamado primeiro. Entendi. Isso até uma certa idade. E aí depois, se precisar de mais gente, aí chama quem nunca serviu, né? Os que foram dispensados. Então eu fiquei nessa reserva. Então eu não recebia. Mas eu recebi de volta o valor que eu contribuí. Não lembro se teve desconto, mas eu recebi de volta. Então foi o que me segurou até ter trabalho mesmo. O que aconteceu? Em 2015, a Sabesp me mandou convocando. Isso numa quinta-feira, pedindo para apresentar na terça. E quando a gente entra na dublagem, o pessoal fala, se te passarem algum trabalho, não fala que você não pode, que senão eles vão ver que você é difícil de ter horário, vão descartar você. Aí ele não disse para a Sabesp porque ele não podia. É um terrorismo danado que o pessoal faz, coitado. O que aconteceu foi muito louco. Quinta-feira, passaram dizendo que eu tinha que apresentar na terça. Aí, segundo a minha crença, eu pedi para Deus me dar um sinal. Sexta-feira, oi, tudo bem? Você pode mais escalar na terça-feira que vem? Posso? Na sequência. Você pode mais escalar na terça, tal horário? Você pode mais escalar na terça, tal horário? Segunda-feira, você pode mais escalar na terça? Chegou no final da segunda, os horários estavam todos ocupados para poder apresentar. Eu falei, acho que esse é o sinal. E aí foi aí que eu não fui para a Sabesp. Você nem olhou para a Sabesp, nem pensou, nem cheguei. Nem cheguei. E você teve que fazer algum outro trabalho, tipo, além da dublagem, ou você focou na dublagem e ficou só nisso, não fez nada além disso? Voltou pro palco, fez publicidade? Não, fiz teatro. Voltou a fazer teatro. Cheguei a fazer parte do elenco da peça Hamlet, o Cordel, não sei se vocês... Eu vi. Você chegou a ver? Eu fui lá ver, na Praça Roosevelt. Isso. Não sei se... Acho que na época eu tava no elenco, né? Porque na verdade Você tava no elenco... Sim, a gente foi lá, a gente viu que foi uma galera grande ali da eu lembro dessa montagem, mas eu não vi. Patrícia Scalvi tava lá. Isso mesmo. Eu lembro. Você tava mesmo. Você levou até seu filho, né? Não lembro se eu levei meu filho nesse dia. Acho que não. Acho que nesse dia eu não levei ele. Mas a gente tava num grupinho grande ali do pessoal da dublagem. E foi isso. Então, assim, eu fiquei mais no teatro e na dublagem, porque a publicidade tinha a questão das diárias, né? Eu ficava com medo de pegar e perder trabalho de dublagem. Então, eu acabei não fazendo. Foi se mantendo como dava até conseguir uma coisa mais constante. Isso, uma frequência maior, né? Olha aí, gente, esse é o Dlágeles. E aí, cara, depois de toda essa história que
a gente já tá há um tempo aqui batendo papo, eu queria dizer o seguinte. Primeiro, parabéns. Oh, Não é fácil, não, você Obrigado. abandonar tudo assim e direcionar tudo para um lugar só, sabendo que isso é incerto. Mas faz parte, né, do nosso mercado de trabalho e muito legal saber dessa história toda. No Noir, nós temos um momento onde a gente faz uma brincadeira com o nosso convidado. E a gente não falou sobre isso antes. Não. E E agora ele não pode dizer não, porque a gente já sabe que passar o vai negócio comendo pra ele, ele biscoito faz. mesmo, vai comendo biscoito. Exato. Esse cara não recusa nada, né? Pede um sinal para Deus e diz se você vai fazer ou não. Então, senhor Glaigeles, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no Noir que nós chamamos de Dubla o quê? Entra a vinheta. A produção preparou uma cena para o senhor. Você vai ter um ensaio, porque esse cara aqui é muito legal, viu? Porque se dependesse de mim, vai no improviso mesmo. Nelson Machado fez no improviso, sem ensaiar. Caramba. Mas ele vai jogar uma cena para você na tela aqui. Então você vai assistir uma vez com áudio no japonês, com legenda na sequência. Eu já estou dando um spoiler que é japonês. Na sequência você vai fazer uma versão pra gente e aí depois a gente faz um corte para jogar na rede social. Tá bom. Fechou? Simples assim. Personagem teu, coisa baba. E pra você que tá aí, presta atenção nessa cena. Depois você me fala se a gente não escalou bem essa pessoa pra fazer esse personagem aí. Maluco, xarope, esquizofrênico, complexado, traumatizado de guerra. Vamos ver, vamos ver. Senhores, com vocês do bloqueio, vamos nessa. Foi porque, naquele dia, nós quebramos a muralha. E por que vocês fizeram isso? Para invadir Parades durante o caos e observar a reação do rei das muralhas. Salvar o mundo, capturando o Titã original. Você me disse uma vez que nos faria sofrer e morrer da pior forma possível pessoalmente. Foi para isso que veio até aqui. Eu errei. E aí? Muito bom, senhor. Olha aí. Impressionante. Caramba. Primeira mão, hein, ao vivo. Mas vou te Sabe, falar, ao meu. vivo. O negócio é queimar a roupa assim é difícil pra caramba. Na vida a gente tá ali, ó, com o fone no É, ouvido, tem a passar uma, referência. 2, 3, 4 vezes. Chegou, volta, pega de novo. E a referência do áudio, realmente, a gente... Sem a referência, fica mais difícil, né? Sim, porque você fica preso no texto ali, né? Quer olhar pra boca, às vezes não consegue. É. Fala um pouquinho pra gente, como é que foi pra você fazer esse anime? Fala um pouco sobre o Attack on Titan na tua história, na tua vida. Eu tenho uma questão, não sei se vocês passam pela mesma coisa. Eu não tenho a informação antecipadamente, né? Então, realmente, tudo é a queima-roupa, no sentido mesmo. Porque quando vocês me chamaram pra fazer, eu não fazia ideia do que era o anime Attack on Titan, né? E foi legal porque, assim, à medida que eu fui fazendo, e é legal que, tipo, vocês contam pra gente ter um entendimento da história, mas não conta detalhes, né? Quando eu descobri que ele era um titã e que ele era um dos que já tinha invadido, caramba, meu, que louco esse negócio, esse anime aí, é muito, muito da hora. E também de saber da história dele, né? Porque eu não fazia ideia da história Claro. dele. E saber que existem semelhanças em relação a mim com a história dele. Tanto a questão psicológica mesmo, porque vários momentos lá na aeronáutica eu pensei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Não consigo resolver no tempo que estão me pedindo para fazer. Não, e é um personagem que tem um grande salto, um grande desenvolvimento, né? Porque ele é apresentado como um dos mocinhos. Eles estão ali na história na escola de cadetes, aquela coisa toda, né? Para entrar no reconhecimento, na polícia militar, ou na guarnição, não sei o quê. E ele se coloca sempre como um cara muito nobre, muito respeitoso. Ele tem um posicionamento, mas tem também aquela coisa do cara misterioso, ninguém sabe direito a história dele, mas até então é um dos heróis. E aí ele é revelado como um dos grandes vilões, um dos grandes responsáveis pela morte da mãe do protagonista. Desculpa se você não viu, não é spoiler pra Eu ninguém. acredito que não viu. Só que aí, cara, a série faz uma coisa maluca, uma grande inversão de valores lá na 4ª temporada, e aí o herói vira o vilão e o vilão volta a ser mocinho, com todos os seus traumas, com todos os seus problemas ali.
Então, eu acho de verdade que é um dos personagens mais bem trabalhados na série, assim, é muito Uhum. legal. E- E, Eu, e como é que você sentiu? É claro, né? Você fez muita coisa muito legal e eu tenho certeza que você tem aí o carinho dos fãs, né? As pessoas te procurando por diversos trabalhos. Mas como é que o Attack on Titan entra nessa história? Você acha que isso te marcou de alguma forma? Existe uma busca maior, né? Para saber quem é Outliers, participação em evento, como é que é isso? É isso que eu ia comentar. O Attack on Titan e o Demon Slayer foram os dois animes que até o momento me chamaram realmente para evento sozinho, né? Eu já fui em eventos de outros animes, mas em grupo ali, nada específico, tipo, queremos o Dliles lá e Outliers é tal. atração. Aham. Então, o Attack on Titan realmente foi um marco, assim, para mim, por essa questão de chamar para evento e tal. E a complexidade do personagem e também da história. A história completa, né? Ela não é clichê, né? Tipo, é isso que você falou, né? O herói que vira vilão e o vilão volta a ser herói, né? Isso Sim. é muito difícil de se ver Ele vai... no anime, né? Os desdobramentos ali que vão pegando a gente de surpresa. E você comentou isso, até da questão da direção, né? De que, cara, vocês situavam a gente até certo ponto. É, Porque é claro que você tem informação e é legal, pô, vou te passar que então em determinado momento você vai se revelar sendo vilão e tudo. Mas eu acho que tem essa coisa do ator ir construindo também Uhum. e ser pego de surpresa junto com o sim, público, senão ele corre o risco de já desenhar a resposta lá no começo, né? exatamente. Sim. Eu sou muito a favor disso, por isso que eu não assisto as coisas antes. Uhum. Tipo, quando lança alguma coisa. Para não criar uma expectativa e mudar algo, Não, né? e também é igual tirar carteira de motorista, né? Quando você vai tirar a carteira de motorista, se você já vai aprendendo a dirigir com alguém, você pega vício, né? Então, como eu sei muito que é muito importante o trabalho da direção e a direção aqui vai ter que dizer para onde eu tenho que ir, se eu Sim. já chegar com um negócio na cabeça aqui Já e chega trazer essa formatado antes informação, da hora, né? aí o diretor pode falar, não, não é isso. Ou pode Uhum. falar, tá bom, vai isso mesmo. E não era isso. Tipo, poderia ter sido melhor se o diretor tivesse falado, não, vou deixar ele fazer desse jeito. Eu não digo vocês, mas tem diretor que tipo, deixa assim mesmo. Uhum. Uhum. Lógico que no caso de vocês falam, né? Não, não é isso não e tal. Então, assim, no meu caso eu prefiro vir vazio, sem Mas às vezes informação nenhuma. a gente fala também, pra quem é, tá bom. Dá para tirar nada além disso, tá Não, tudo certo. é o que temos. Mas é que é uma via de mão dupla, né, cara? Eu acho que é importante você, como diretor, saber conduzir, dar as cartas ali no momento certo e cobrar aquilo que é a necessidade da obra, não é o que o Bruno quer ver. Não é o meu ego, saca? Não, é o Sim, que a sim. obra está pedindo. Então é isso que a gente vai trabalhar. Aham. E o outro lado também, como ator, é isso que você falou, é me colocar disponível, é ser ali enfim, uma tela branca e tô aqui para a Aham. gente criar essa pintura juntos. Porque tem muito ator que às vezes não aceita direção. Você deve saber Sim, disso. sim. Então tem esse contraponto, né? A gente precisa saber jogar nas duas posições, saca? Uhum. Eu, como ator, me coloco sempre à disposição para quem está dirigindo. E como diretor, é claro, não preciso ser arrogante para tirar aquilo que eu espero do ator, né? Eu acho que o Gui também é um cara super respeitoso. Não. Mesmo. Ele faz cara durão, mas ele é bonzinho. A galera adora trabalhar com ele. Sim. Mas tem que ter essa troca, sabe? E você é um cara muito generoso. Você tá ali, Oh, você que faz isso. bem o teu trabalho, mas você sempre se coloca nessa posição de, cara, você que tá conduzindo aí, você quer que eu faça outro, eu faço, tá tudo certo. E é por isso que a gente vai trabalhando junto, aprendendo junto e construindo junto, né? Acho que isso é legal pra caramba. E aí, como é que tem sido, como é que era antes e como é que tem sido depois, antes e depois, se teve algum marco, o Attack on Titan, o Demon Slayer, foram esses marcos, aí, esses divisores de águas aí na tua carreira, como é que era e como é que é essa relação tua com o público, com a galera, com quem vem te procurar, Uhum. como é que você sente e recebe isso? É muito legal. É uma coisa que, tipo, eu não esperava, porque quando eu entrei na dublagem, eu tinha a visão do trabalho anônimo, né? Como eu vim dessa época que, tipo, a divulgação, pelo menos não peguei a divulgação, até às vezes aparecia no SBT alguma coisa de dublagem, mas talvez nesse momento eu não podia estar, porque eu estava estudando, trabalhando. Então, quando eu entrei, eu achava que ia ser uma coisa anônima. Não ia ter essa divulgação. Uhum. Então, no primeiro momento, a O minha... ator tímido agradece, Então, né? exato. Vou fazer um Eu trabalho e ninguém vai me tava ver. aliviado ali, falei, pô, tranquilo demais e tal. Só que o que aconteceu foi o seguinte, depois que eu já tinha feito alguns trabalhos, eu acho que talvez o Attack on Titan, talvez o Demon Slayer ainda não lembro direito.
Eu tinha um Instagram, mas eu não usava o Instagram. E eu comecei a usar o Instagram porque Facebook eu tive também, o Facebook, mas o Facebook não era muito de postar essas coisas, era mais tipo de entrar em comunidade e tal, não sei o quê. Mas também não usava muito, nunca fui muito de rede social. Mas quando eu criei o Instagram, alguém da dublagem falou do Instagram para criar e tal, eu criei, mas não postava nada. Até que um dia, minha esposa vê um pouco mais de Instagram. Eu não sei se ela estava vendo alguma coisa de dublagem, não sei o que aconteceu, mas ela viu um comentário de um rapaz que gostava do meu trabalho, mas escreveu assim: Ah, eu gosto do trabalho do dublagem, mas o Instagram dele é estagnado demais. E aí, à noite, ela pegou o celular, eu estava dormindo, ou eu estava fazendo outra coisa, e começou a postar alguns trabalhos. No dia seguinte, eu vi um monte de mensagem do Instagram, falei: Meu, clonaram o meu Instagram. Aí eu entrei lá, falei: Que postagem é essa aqui? Aí um monte de comentário legal, não sei o quê. Falei: Meu, pegaram meu Instagram aqui e postaram coisa. Eu falei pra ela, né? Aí eu já vi pela cara dela que era ela, Que né? tinha sido coisa dela. Aí eu falei: Meu, por que você fez isso? Não sei o quê. Por conta dessa questão da timidez, né? Eu queria esconder. Mas aí depois disso, é que eu comecei a ter o contato com os fãs, né? Aí que os fãs entraram na caixa lá, mandando mensagem e perguntava do Demon Slayer, perguntava do Attack on Titan, perguntava também do One Piece, One Punch Man, Tatsu não, nem tanto, acho que o Tatsu não é tão conhecido, mas o Fire Force também já perguntaram. Então tem... No One Piece, você faz quem? One Piece eu faço o Helmepo, faço o Drake, tem mais uns outros aí. Puxa vida, tem outros caras, só que eu não vou lembrar de cabeça. Aí. Não são dois, tem alguns Tem a outros. Terracota, que é uma senhora de cabelo de rocambole, não sei se você vai Você lembrar. faz a senhora? É. Como é que é a voz dela? Oi, meus queridos, vamos lá, como mais? Nossa, essa eu não lembrava. Não. É que, assim, eu não assisto One Piece porque, convenhamos, é gigantesco pra caramba. Não dá pra acompanhar. Ou você começou a ver 30 anos atrás, ou você não vai conseguir mais. Exato. Mas a gente sabe que tem muito personagem que, coitado do Glauco pra escalar, é muita ponta, muita gente. Então tem gente que acaba fazendo mais de um personagem. Normal, normal. Você também tem alguns lá, né, Gui? Tem alguns lá, tem alguns que eu não posso falar ainda. Cara, e é muito maluco, né, pensar nisso, porque era um cara que não conseguia se expressar, não tinha voz. Nisso acho que eu me reconheço muito também. Foi uma coisa que me mesmo? levou pro teatro, essa desinibição. Aham. E que aí, de repente, a dublagem dá uma voz e dá a voz. Né? E a pessoa vira conhecida pela voz, reconhecida pela voz, que é muito legal isso. E o que eu queria saber, que a gente pergunta muito assim, como é que foi pro Dlágeles, que chegou ali, que tinha feito teatro, que vem de uma estrutura tão rígida, tão, né, militar, literalmente, descobrir como é que é feita a dublagem? É muito estranho Você não porque... tinha noção, você não chegou tinha no curso noção de nenhuma. dublagem e não fazia ideia. Não fazia ideia. Não tinha ideia nenhuma. Assim, lógico que depois a gente vendo, a gente saca porque aquilo acompanhou a gente a vida toda, só que a gente não sabia o que era, né? E aí, a questão dessa experiência na atividade militar foi legal porque, assim, hoje em dia, às vezes até acontece de alguém me pedir uma orientação de alguma coisa que vem de produção estrangeira para fazer uma adaptação melhor para o Brasil, né? Então, por exemplo, o americano, o comando de sentido deles é attention, né? Então, quando eles falam attention, na verdade, você não pode traduzir literal para o português, porque o atenção aqui é um outro comando. O sentido, que é a pessoa ficar com os pés juntos e o braço junto ao corpo, é o attention deles. E o atenção aqui é quando você vai, por exemplo, você está dentro de um local e chega uma autoridade, então todo mundo fala, um comandante daquela guarnição ali, por exemplo, vamos supor que eu sou o mais antigo daquela sala, está no auditório e eu sou o mais antigo, estou chefiando aquela equipe. Se chega o comandante ou alguém superior a mim, eu falo, atenção, auditório. Aí todo mundo fica de pé e fica em posição de sentido até o comandante falar à vontade e todo mundo senta. Então, o comando de atenção aqui é mais para fazer com que as pessoas... Chamar atenção mesmo. Chamar atenção para que as pessoas se portem, fiquem numa postura para receber a pessoa e só sair daquela postura se o comandante autorizar. Já o sentido não. O sentido é, de certa forma, quase a mesma coisa, mas o sentido é mais tipo, vai ter um hasteamento de bandeira ou vai passar algum superior, mas tipo passando, né? Não vai chegar no local, aí você usa.
Agora, essa experiência, como você disse, né, de tipo perceber como faz, como é estranho assim no início, mas depois parece que é automático. Entra e você começa a repetir e vai aprendendo ao longo dos Parece anos, que né? faz todo sentido do mundo. Sim, exato. Depois de um certo tempo você faz de boa, né? Mas no primeiro momento você fala, caramba, meu, como é que eu vou fazer isso e como é que isso acontece, como é que essa mágica acontece, né? É interessante isso. E você ainda lembra da tua primeira experiência, dublando mesmo? Pô, cheguei aqui, como é que foi essa primeira experiência do Dlágeles ali, realmente entrando nesse meio? É engraçado porque, assim, a minha voz de hoje, gravando, quando eu fiz a primeira vez, é completamente diferente. Uhum. A fono me ajudou pra caramba, assim, porque como eu era tímido, eu engolia a voz, A né? voz ficava presa É. ainda, né? E aí eu travava a voz aqui e a minha voz... Meu, é muito estranho eu pegar trabalho antigo. Não parece que sou eu que tô fazendo. Já mostrei trabalhos, assim, pra algumas pessoas, até pra minha esposa, assim, pra ela ver. Eu falei, nossa, essa voz tem nada a ver. Então, assim, nos primeiros trabalhos, eu senti bastante dificuldade. Não tinha referência. Então, assim, quando a gente tá começando, a gente acha que tá ok, né? Uhum. Apesar de que, por eu ser uma pessoa que cobra muito de mim mesmo, eu fiz e tal, eu falei, não, será que ficou bom esse negócio aí? Era uma ponta lá de um programa de tatuagem e tal, eu falei, eu acho que ficou esquisito, não sei o quê. Só que ao longo dos anos é que eu fui perceber que ficou esquisito mesmo. Então, assim, o primeiro trabalho que eu fiz grande, assim, que eu me lembro, é uma série chamada Blind Spot. Uhum. Cara, é muito louco, porque, assim, os primeiros episódios tá muito estranho. Pouco cego, né? Foi no Gabi ou não? Foi no Gabi. Eu lembro disso, sério. Eu hoje vendo, eu acho estranho. Aham. As pessoas que assistem falam, não, tá de boa, tá era tranquilo, tá de boa. O que aconteceu? Quando comecei a ficar um pouco mais ativo em rede social, apesar de eu ainda não ser tanto, algumas pessoas começaram a perguntar do Blind Spot também. Uhum. E aí começaram a perguntar de coisas de cena que eu não tinha visto. Então eu falei, meu, vou ter que assistir esse negócio. Eu botei pra assistir junto com a minha esposa. Na primeira cena minha, eu falei, não, não vou aguentar, não vou conseguir. Não aguentei. Não vou assistir. Porque me ouvir já era difícil. Me ouvir nos primeiros momentos, né? Só que como eram pontinhas, né? E geralmente era programa tipo Discovery, eu não tinha TV a cabo para poder assistir. Você tava num dos protagonistas, Isso, né? e já dava para ver no streaming, né? Era na Netflix. Programa de TV a cabo eu não conseguia ver, então eu não via muita coisa do que eu fiz quando era mais novato, né? Então eu acho que o Blind Spot foi o primeiro que eu vi e eu já falei, não, tá muito estranho. Foi a primeira vez que eu ouvi a minha voz no programa, assim, tem o estranhamento em se ouvir, né, que Isso. já é natural, porque a gente se ouve, tipo, internamente, e aí você começa a ouvir uma voz que você não tá habituado, Exato. as pessoas conhecem, mas você não conhece a tua voz, né, gravada. Exato. Aí tem uma questão que é, como você falou, era tímido, tava travado, articulação travada, respiração travada, a gente não encaixa a respiração no começo, né, e existe uma expectativa muito grande em sincronizar, e no começo a técnica te puxa toda a atenção, você esquece o resto, cara. Aí você não sabe o quanto você está projetando de voz, se aquilo tá de acordo em termos de interpretação. Eu acho, cara, todo mundo passa por isso. O começo é complicado. No começo você ainda está descobrindo a sua própria voz de trabalho, né? Sim. Onde é que eu vou colocar a minha voz? Como é que eu vou encaixar a minha voz? Como é que a minha voz vai... Eu tô achando minha voz até hoje. O Nelson Machado sempre falou isso pra mim, cara, todo mundo começa ruim. E todo mundo começa com aquela voz esquisita, que não tá ali no lugar ainda, que não sei o que. Com o tempo, e se a gente tem a sorte de ganhar esse tempo, a gente vai encaixando a voz, a gente vai encontrando o nosso trabalho ali. Né? Então o começo é triste e mesmo. aí eu acho que tem uma outra diferença também. No começo tá todo mundo descobrindo a sua voz. Então, naturalmente, você é mal escalado constantemente. Né? Então você vê personagem, mas nossa, é muito mais velho, é muito mais novo, é muito mais grave, é muito mais agudo. Parece que nada encaixa no início, né? E você fica nessa busca pela voz, né? Que não chega, parece. A hora que você começa a entrar no eixo, está trabalhando mais e a voz vai ficando mais confortável, uma voz mais falada, mais coloquial e tal. E eu acho que vai gastando também, porque é natural. A voz gasta, a gente grava anime, a gente grava game, a gente grita pra cacete. Vai ficando mais grave. Eu pelo menos senti isso, talvez você também. A gente vai ficando mais grave pelo tempo, né? Amadurecimento, idade, enfim. Mas por conta de usar muito também. E eu acho que esse grave nos conforta também, de certa forma, porque ele vai te colocando num lugar no mercado que as pessoas vão entendendo melhor onde escalar e vai ficando confortável esse grave aí pra você, saca?
É que você tem grave, tem agudo, você atinge vários timbres. É. Mas tem essa expectativa do mercado de que você fique nesse grave, sabe? E aí, quando você é desafiado, você fala, opa, isso aqui tá diferente, gostei, né? Ah, isso aqui tá legal. E isso é uma coisa que eu gosto muito, tipo, sair fora do rótulo, até para Da poder zona de exercer conforto, realmente a atividade de ator, né? Que eu gosto de fazer coisas realmente muito diferentes. Mas essa questão do início da carreira, eu não lembro muito bem do registro, mas eu acho que eu pesava mais, porque como eu engolia a voz, eu acho que eu deixava tudo E aí você grave, ficava né? mais grave. Só que sem projeção. Então era uma coisa fraca, sabe? Uma voz fraca. Mas, por exemplo, no caso do Blind Spot, eu acho que são talvez os 7 primeiros episódios, porque aí depois eu Foi soltando. fui soltando Aí e na tal, barra recebendo teve. uns toques e tal. Mas eu fiquei Apanhando da Patrícia Scala, né? Agora. eu acho que eu fiquei 1 ano sem ver. E aí eu falei, aí minha esposa tava vendo, não tá ruim não tem não sei o quê, continua assistindo. Aí eu falei, não, vamos assistir não. Aí passou 1 ano, eu falei, vou ter que assistir. Aí eu assisti, E aí aprendeu a gostar. camisa de força ali, até chegar no 4º, 5º episódio. Até Falei, chegar agora... num ponto que você já estava se sentindo mais confortável. É. Você é um cara que acompanha o que você fez? Eu tento acompanhar. Nem tudo eu consigo acompanhar, mas geralmente eu acompanho. Por exemplo, filme de terror, a Erika, minha esposa, não assiste. Aí eu não consigo ver, porque tipo, geralmente eu assisto com ela, então não vejo. Mas geralmente eu tento ver até pra ver, eu posso melhorar em tal coisa, isso aqui, nossa, isso aqui eu vacilei, podia ter feito uma flexão diferente e tal. Eu geralmente acompanho. Agora tem uma coisa, por exemplo, às vezes quando eu assisto e vejo que fui eu, às vezes eu nem vejo a cena, eu só presto atenção no que eu fiz pra poder ver se você não encaixou ou consegue não. entender, às vezes, né? Aí eu tenho que voltar pra, a história é essa. Pra assistir a história. Às vezes a gente assiste filme trabalhando. É Isso, complicado. exato. Revisando. né? Desliga do trabalho Aham. na hora de espairecer a cabeça. Bom, e pra gente encerrar, eu quero que você me diga o seguinte: tem algum trabalho que você era muito fã, alguma franquia, seja de anime, de game, algum filme, alguma coisa que você fala, cara, eu era muito fã disso? Ou algum ator que você, putz, nunca pensou e aí teve a oportunidade de dublar e falar, caraca, eu fiz a voz desse maluco. Qual foi o trabalho, assim, que é a cerejinha no bolo, é a tua menina dos olhos, assim? Caramba. Não pelo hype, não pelo sucesso que fez, mas Aham. porque, sabe, a criança que lá atrás pensou um dia em trabalhar com voz, fazer dublagem, naquele momento falou assim, nossa, cara, era esse trabalho que eu precisava fazer. Teve algum? Cara, eu vou pensar aqui, porque assim, como eu falei, né? Às vezes eu não acompanho as coisas antes de gravar, né? Então, alguma coisa que fosse nova, Não, ó, vou dar um exemplo. Claro, tem coisa que a gente às vezes até faz, sei lá, redublagem, às vezes acontece, né? A gente fez aqui filme do Jason Statham com Jet Li. aham, Eu participei de Friends, nunca achei que ia participar de Friends. Sim, Sabe? sim. Friends, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, que são produções que estavam lá na nossa infância. você me Mas fez de repente, pensar. você chegou a fazer The Rock, né? Fiz numa produção em que eles exigiram que fosse presencial, né? Aham. E aí E me aí quem chamaram. fazia né? não- aham. Quem fazia não E podia. tudo bem, mas porra, É. fiz a voz do The Não, Rock. cara. Mas assim, pensando no que você falou, o Dragon Ball é um programa que eu era fã quando... eu sou fã e acompanhava quando era mais novo. Tem um filme que eu gravei recentemente, mas ainda não pode falar. Mas também eu Estou sou... fazendo um protagonista que eu não posso falar. Não é protagonista, é pontinha. Mas é um filme antigo aí. Um filme que, tipo... Ele é um clássico e ele faz referência a alguma coisa que já existia fora, né? Que te fez feliz, né? Você Que me deixou curtiu a feliz. ideia. Um outro filme também legal que eu gosto muito na verdade, assim, eu gosto da franquia, mas... como é que eu posso dizer? Eu não esperava. Eu sou fã, mas não tão fã, assim. Eu não quero menosprezar a produção. Eu gosto muito, que é o Avatar. Sim, Fiz parte do sim, Avatar 2. sim. Eu gosto pra caramba do Avatar. Aham. Mas assim, eu não sou aquele cara que tipo, sou viciado, tenho um boneco Sim, e tal, não sei o claro. que. Eu gosto da história e tal. Aham. Então são esses aí que eu cheguei a participar. Sou muito fã dos Cavaleiros, eu achei que eu tivesse Cavaleiro visto você alguma coisa. fez? Tem Não aqui, fiz, tem um Cavaleiro não aqui. fiz, Mas eu acho muito da hora, assim. Eu não cheguei a participar, mas é uma franquia que eu gosto, sim. Saquei. Então assim, dos que eu participei são o Dragon Ball, o Avatar, essa daí que eu não posso falar ainda. E eu acho que é isso que eu tô me lembrando aqui. Porque eu conhecia antes, né? Sim, Essa claro. é a questão. Maravilha, meu querido. Muito obrado por receber. Eu que agradeço, receber viu? você Valeu pelo aqui. É o convite. Clyde ali. É claro que assim, assunto tem muito, se a gente for Demais. estender, a gente vai longe, cara. Demais. Inclusive, você vai voltar aqui em outro momento, a gente tem outras coisas que a gente precisa conversar Legal. ainda. Mas eu quero que você olhe para aquela câmera lá
e fica à vontade, já que você não é um cara tão de rede social, mas o que você puder deixar aí, como é que as pessoas te encontram para falar do teu trabalho, para dizer, pô, gostei daquele personagem, como é que te acha? No Instagram, por enquanto só essa rede social, @Dlaigeles. É muito fácil se você tiver as letras, né? Então é @DLAIGELLES. Se colocar @DLAI, eu acho que você já vai me achar lá. Pelo menos a metade ali da família já encontra. Já encontra. Boa. E para evento? Você tem feito evento também? As pessoas te procuram pela rede social? Sim, Como é que é? pelo Instagram, geralmente. Aham. Mas quem tá fazendo aí pra mim uma assessoria Olha é aí. o Denis. Denis Remura. Então, se você quer contratar esse cara para fazer o teu evento e ele não tá te respondendo no Instagram, porque ele não entra no Instagram, procura o Denis Remura ou o Denis Rodrigues, enfim, o Denis do Brasil, que todo mundo conhece, tá aqui com a gente na produção e que tá assessorando um monte de gente legal para fazer evento. Beleza? Eu sempre tento entrar, mas às vezes é muita mensagem. Aí, tipo, chego num Coloca ponto uma que eu mensagem automática lá. Quando alguém te É. mandar a mensagem e você não puder, você coloca assim, fale com o Denis. Boa, vou fazer isso, tá vendo? Ó, como eu sou cru de rede social. Beleza? Coitado dele, Era vai isso enlouquecer. então? Gui, obrigado. Mais Valeu. uma segunda. Obrigado você que ficou aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, de seguir a gente ali no Instagram, @no_ar_podcast. Ó aí embaixo, ó que Olha aí, bonitinho. tá aí. Não esquece que o No Ar tá ali também no Spotify. Então, amanhã mesmo esse programa já vai estar ali disponível no Spotify para você ouvir aí o Dlaigeles enquanto tá na esteira na academia. E não esquece que existem outras várias coisas que a gente está sempre trazendo aqui de notícias quentinhas, de participações enfim, parceiros com sorteios e afins. E a gente tem o Batalha de Fandubers que está acontecendo. rolando, ó. Já Segunda se fase foram chegando aí, aí. Exatamente, a gente está chegando nas semifinais. Então fica de olho porque tem muita coisa bacana para rolar, beleza? Valeu, até semana que vem.